meus queridos irmãos e irmãs, e você que está visitando este canal. A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já parou para pensar no que significa confiar plenamente em Deus? E se Ele pedisse algo impossível de você imaginar? Abraão viveu esse teste. E a atitude dele mudou toda a sua história. Descubra agora como essa promessa aponta diretamente para o maior sacrifício de todos os tempos. Antes de prosseguirmos, fica o convite aos nossos amados irmãos e a você que nos visita, para compartilhar suas opiniões, dúvidas e experiências ao final deste devocional. Sua participação é muito valiosa para nós. E, se você ainda não é inscrito, sinta-se à vontade para se juntar a nós nesta jornada espiritual. Será uma alegria crescer juntos na Palavra de Deus. Sua presença nos motiva a continuar compartilhando as bênçãos divinas. No devocional de hoje meditaremos neste tema: e se Deus te pedisse para se desfazer de algo que você ama muito? Fruto de uma promessa? O que você faria? Gênesis 22 versos 8 contém uma das declarações mais profundas e proféticas da Escritura: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Essas palavras foram ditas por Abraão a seu filho Isaque no momento em que seguiam para o Monte Moriá, onde Deus havia ordenado que Abraão oferecesse Isaque em sacrifício. Essa passagem não apenas revela a fé inabalável de Abraão, mas também aponta para um dos maiores temas teológicos da Bíblia, a provisão divina e o sacrifício redentor. O capítulo 22 de Gênesis narra a prova de fé de Abraão. Deus havia prometido que, por meio de Isaque, ele faria uma grande nação. No entanto, o pedido de Deus a Abraão para que sacrificasse seu filho, testou a obediência e confiança dele no Criador do universo. Essa ordem parecia contraditória e inimaginável, pois Isaque era o filho da promessa. Em Hebreus 11 versos 17, há o relato de que Abraão seguiu para sacrificar seu filho por fé e obediência. A palavra de Deus não cita, mas pelas circunstâncias e atitudes de Abraão, podemos conjecturar que Abraão tinha, em seu coração, esta promessa viva: ele seria fiel para cumprir, assim como foi ao prometer e cumprir a promessa do nascimento de Isaque. Já no Monte Moriá, ao ser questionado por Isaque sobre a presença do cordeiro para o holocausto, Abraão responde com fé: Deus proverá para si o cordeiro. Essa resposta revela não apenas sua confiança e fé na providência divina, mas também um significado profético que se cumpre plenamente em Cristo. A declaração de Abraão em Gênesis 22 versos 8 tem um significado profundo que se desdobra na revelação progressiva das Escrituras. No momento em que Abraão estava prestes a sacrificar Isaque, Deus interveio e proveu um cordeiro preso pelos chifres em um arbusto. Esse ato de provisão aponta diretamente para Jesus Cristo, dito em João 1 versos 29. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o cumprimento definitivo dessa profecia tipológica. Assim como Isaque carregou a lenha para seu próprio sacrifício, Jesus carregou a cruz rumo ao Calvário. Assim como um substituto foi providenciado para Isaque, Cristo foi oferecido como substituto pelos pecadores. Diferentemente do carneiro encontrado por Abraão, Cristo citado em 1 Pedro versos 19 ao 20, foi o sacrifício perfeito, sem mancha, sem mácula, escolhido por Deus antes da fundação do mundo para nos comprar com sangue precioso. Além do aspecto messiânico, Gênesis 22 versos 8 também ensina um princípio essencial sobre a fé e a provisão divina. Abraão não sabia como Deus proveria um cordeiro para o sacrifício, mas tinha certeza de que Deus interviria de alguma forma sobrenatural para que a promessa fosse cumprida. Esse mesmo princípio se aplica à vida cristã. Filipenses 4 versos 19 nos mostra que Deus sempre supre as necessidades de seu povo, seja espiritual, emocional ou material. A maior provisão de Deus não é simplesmente bens terrenos, mas a salvação eterna em Jesus Cristo. Na caminhada da fé, somos frequentemente desafiados a confiar plenamente em Deus. Mas e se Ele pedisse algo que você ama muito? Fruto da promessa de Deus? O que você faria? Essa é uma pergunta que confronta nossos corações e nos leva a refletir sobre nossa entrega total ao Senhor. Isaque era a promessa de Deus para Abraão, fruto de anos de espera e esperança. Imagine a dor e o conflito interno que Abraão enfrentou. No entanto, ele confiou na soberania do Senhor e seguiu suas instruções. No momento decisivo, Deus proveu um cordeiro como substituto, mostrando que ele sempre tem um propósito maior.
Desta sublime atitude Paulo vai declarar no livro de Gálatas 3 versos 7 ao 8, que Abraão é considerado o pai da fé. Pois pela fé de Abraão os gentios serão justificados por causa de seu caráter, sendo chamados filhos de Abraão. Em Gálatas está a declaração de que Deus anunciou as boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. O episódio de Gênesis 22 ilustra o princípio chamado expiação vicária, visto que é impossível ao homem salvar a si mesmo. Desta forma, a morte de Jesus substituiu o cordeiro do sacrifício. No Antigo Testamento, sacrifícios eram oferecidos para expiação dos pecados, mas eram insuficientes para a redenção definitiva. Jesus, no entanto, é o sacrifício perfeito e definitivo que cumpre todas as exigências da justiça divina. A fé de Abraão ao crer na ressurreição de Isaque também aponta para a ressurreição de Cristo, que confirma a vitória sobre a morte e a eficácia do sacrifício expiatório. A oferta de Isaque é uma poderosa tipologia do sacrifício de Cristo, demonstrando o plano redentor de Deus desde o princípio. A obediência de Abraão, a submissão de Isaque e a provisão divina prefiguram a obra da cruz. Esse evento não apenas revela a fidelidade de Deus, mas também nos convida a confiar plenamente na suficiência do sacrifício de Jesus para nossa redenção eterna. Por que Deus nos pede algo tão precioso? Para testar nossa fé, Tiago 1 versos 2 ao 3 nos revela que Deus não quer nos tirar algo por crueldade, mas para revelar o nível da nossa confiança nele. Para nos ensinar a depender dele, quando amamos mais as bênçãos do que amamos a Deus. Marcos 12 versos 30 ao 34 revela este mandamento. Para nos preparar para algo maior, Jeremias 29 versos 11 deixa claro a direção para as nossas vidas, no sentido de que muitas vezes, Deus pede para abrirmos mão de algo porque Ele tem planos ainda maiores. Como reagir quando Deus te pedir algo difícil? Ore e busque direção. Antes de agir, leve suas preocupações a Deus em oração. Confie na fidelidade de Deus, Ele nunca nos pede algo sem um propósito. Esteja disposto a obedecer, a obediência traz crescimento espiritual e novas bênçãos. Tenha fé no Deus Altíssimo, Ele é fiel e cumpre todas as suas promessas. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, santificado seja o Teu nome. Que a Tua vontade seja feita, aqui na terra como é no céu. Pai amado, ajuda-me a confiar plenamente em Ti. Que eu ame mais o Senhor do que as coisas deste mundo. Que eu o ame sobre todas as coisas. Se houver algo que estou segurando mais do que devo, permita-me que tenha coragem para entregá-lo em Tuas mãos. Dá-me sabedoria, acrescenta minha fé. Sei que Teus planos são maiores que os meus e que Tu sempre sabes o que é melhor para mim. Que minha fé seja fortalecida e minha obediência seja completa. Te exaltamos. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém.